Aleluia, glória a Deus, aleluia. Saúdo toda a igreja com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse lugar, irmão, está cheio da glória de Deus. Nós sentimos a poderosa e santa presença do Senhor aqui. Você que pode de fato nessa noite, louve a Deus, exalte a Deus. Eu creio que você tem motivos de sobra para adorar o nome do Senhor. Você está vivo, você é salvo, você está bem apesar das dificuldades. Então louve e adore ao nome do Senhor, porque Ele é digno de toda adoração, todo louvor e toda glória. Quero aqui externar minha gratidão, minha alegria a Deus de forma rápida por essa enorme oportunidade de poder ministrar nesse último dia de festividade aqui, junto com os irmãos. São 48 anos no total do trabalho aqui no Cantão e 11 anos, não é isso, do Templo Novo. Deus abençoe poderosamente os irmãos, esta igreja que tem trabalhado, que tem colaborado, cooperado com a obra do Senhor, com a evangelização. Deus abençoe. Eu creio que muitas e muitas vidas, muitas e muitas almas o Senhor ainda vai resgatar através desta igreja, desta congregação. Deus abençoe nosso pastor aqui, juntamente com sua esposa, sua filha, sua família, todo aqui, o corpo de obreiros, homens de Deus, que nós amamos, respeitamos, temos um grande carinho pelos irmãos. Muito me alegra em poder ver aqui os irmãos que são espelho e referência para nós. Muito me alegra em poder estar aqui conosco hoje também, nosso pastor Anderson, juntamente com a sua esposa, amigos e irmãos em Cristo nosso. E me alegro em especial também pela vida do meu amigo, meu irmão Júnior. Deus abençoe. Que privilégio, irmãos, poder ver esse homem de Deus aqui. Nós oramos pela vida dele. Deus é bom. Deus é bom. Que coisa maravilhosa. Que coisa maravilhosa poder estar aqui junto com ele e todos os demais irmãos, sem exceção. Não vou me alongar. Deus abençoe todos de modo geral. Meus irmãos, quero convidar você que trouxe a sua Bíblia, abra comigo por gentileza, Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 19. Nós vamos ler somente o versículo de número 30. Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 19 e versículo de número 30. Se você achou, diga glória a Deus. Se você não achou, diga aleluia. Vai achar. João capítulo 19, versículo de número 30. Nos diz assim a poderosa palavra do Senhor. E quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Você pode ler comigo mais uma vez esse versículo em alto e bom som? E quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Pode tomar o seu assento. Mas eu convido você a permanecer adorando, louvando e exaltando o nome do Senhor. Tema bíblico, cristocêntrico e que nos direciona diretamente ao principal tema das nossas vidas. Obrigado, meu irmão. Como servos de Deus. O texto que nós lemos aqui nessa noite são palavras finais de Jesus. Você conhece o texto, eu não vou me alongar. Jesus está na cruz após sofrer diversos castigos, punições severos, após ser açoitado, após ser esbofeteado, após ser colocado sobre a sua cabeça
uma coroa de espinho, após Jesus passar todo tipo de vexame e humilhação possível. A Bíblia agora nos diz que, estando Jesus na cruz, após ser dado a ele vinagre, ele toma ou ele bebe, e a Bíblia diz que ele brada e diz: está consumado. E a Bíblia diz então que ele inclina a sua cabeça e entrega o seu espírito a Deus. O nosso Mestre, o nosso Senhor, o nosso Salvador, ele está realizando um sacrifício vicário. O que é sacrifício vicário? Vicário significa sacrifício substitutivo. Ele está nos substituindo na cruz, porque a cruz era minha, a cruz era sua, a cruz não era dele, a cruz não era para ele, ele não era merecedor da cruz, ele não tinha pecado, ele não pecou, mas a Bíblia diz que agora Jesus vai realizar um sacrifício vicário, um sacrifício substitutivo. Ele morre, entrega o seu espírito. Antes ele brada e diz: está consumado. Acredito que tanto o nosso pastor Rômulo Fidelis quanto o nosso pastor ontem, Gildásio, falaram acerca do significado desta frase, desta pequena frase. A palavra ou a frase está consumado significa tetelestai no grego, que tinha para a época 3 princípios ou 3 formas de ser aplicada. A primeira era quando um filho cumpria uma missão, quando o pai lhe dava uma ordem acerca de determinada tarefa. O filho cumpria aquela tarefa, voltava-se para o pai e dizia: pai, tetelestai, está consumado, a missão está concluída, a missão está completa. Havia um segundo significado. Tetelestai também significava que, quando alguém tinha determinada dívida e deveria quitar e pagar, e conseguia pagar, era comum, após efetuar o pagamento desta dívida, ser também escrito ou muitas vezes falado: a sua dívida está paga, tetelestai, a dívida está paga. Havia ainda um terceiro propósito ou princípio que se aplicava acerca desta palavra. Quando se comprava uma casa, em especial, ou um imóvel, pela história, pela cultura e costumes da época, quando se comprava uma casa e após se pagar aquela casa, era comum, no pagamento final da casa, agora ter o direito de usufruir daquela casa. Se dizia também, se dava também uma espécie de escritura, de documento onde se afirmava: tetelestai, está pago, está quitado, você pode agora usufruir, você pode agora desfrutar. É interessante porque Jesus, após sofrer o que sofreu, padecer o que padeceu, por amor a mim e a você, ele brada no alto da cruz. Eu imagino a voz de Jesus ecoando para aqueles que estavam ali ao seu redor. Eu imagino Jesus arrancando força do pouco que lhe restava, força física, ele como homem, como ser humano, ele arrancando força. Era comum aquele que era crucificado morrer muitas vezes por asfixia, porque o pulmão era contraído, era pressionado, mas ele arranca força em meio à dor. Eu imagino ele pensando em mim, em você, com os braços abertos na cruz, com os cravos. Ele arranca força, ele arruma força onde não tinha, ele brada e diz: está consumado. Eu cumpri a missão, Pai.
Eu cumpri a tarefa que me havia sido proposta desde a eternidade. O plano da redenção, o plano da salvação, não foi traçado na terra, foi traçado no céu. Vamos à Bíblia. Se você abrir desde o Antigo Testamento, você vai ver Miqueias capítulo 5, versículo 2. O plano da redenção está lá, desde os tempos remotos. Você vai para o Novo Testamento, o apóstolo Paulo reforça isso escrevendo a sua carta à igreja de Éfeso, em específico no capítulo 1, versículo 3 e versículo 4, ele fala: bendito Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nos elegeu, nos escolheu, nos predestinou em Cristo antes da fundação do mundo. Você abre a sua Bíblia ainda e você vai ver no Evangelho de João, no capítulo de número 17, versículo 24, esta afirmação, ela é reforçada. Você vai para 2 Timóteo capítulo 2, capítulo 1, versículo 9, é reforçado novamente o plano da redenção, foi traçado na eternidade. Poderíamos citar aqui 1 Pedro capítulo 1, versículo 20, o cordeiro que estava preparado antes da fundação do mundo. Poderíamos citar ainda Apocalipse capítulo 13, versículo 8, reforça mais uma vez e diz: o cordeiro que estava preparado antes da fundação do mundo. O plano redentor, o plano salvífico para mim e para você foi traçado na eternidade. Deus, na sua onisciência, na sua onipotência, Ele vai traçar o plano da salvação. E Ele sabia perfeitamente que homem algum poderia executar, somente a pessoa bendita e santa de Jesus. Deixa eu perguntar para você aqui nessa noite. Feche os olhos por alguns segundos e reflita no que eu vou te perguntar. Falar da salvação ainda traz algum sentimento ao teu coração? Falar acerca da obra realizada na cruz do Calvário ainda desperta algum sentimento em você? Falar de uma obra realizada por um homem inocente que morreu no meu e no seu lugar ainda mexe com o teu coração, com o teu emocional, com o teu espiritual. Além do teu físico, mexe com a tua alma, com o teu espírito. Se mexe, eu quero convidar você a adorar a Ele, porque Ele é digno de todo louvor, Ele é digno de toda adoração, Ele é digno de toda exaltação. Ele nos salvou, Ele nos redimiu, Ele nos resgatou. Isaías no capítulo 53 narra e diz: todos nós, Isaías 53, 6, todos nós estávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas a Bíblia diz: mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Estávamos perdidos, todos pecaram. Paulo reforça isso, Romanos capítulo 6, versículo 23, todos pecaram e destituídos estão da glória do Evangelho de Cristo, ou da graça do Evangelho de Cristo. Porém, um dia, um homem inocente, justo, puro, santo, plenamente santo, na eternidade ainda, a Trindade reunida, porque ambos agem em plena perfeição e unidade, eles não se contrariam, eles traçam o plano, olhando aqui para a terra. Talvez para o ano de 1990, 2000, 2010, 2020, os mais novos convertidos, 2024. Pensando em mim e em você.
é traçado um plano. E a Bíblia diz que no tempo oportuno, Gálatas 4:4, no tempo oportuno veio Jesus, nascido de mulher. Como relata João, no capítulo de número 1, versículo de número 1. No princípio era o verbo. É interessante porque o princípio de João vai além do Gênesis. Gênesis 1, versículo 1, no princípio criou Deus céus e terra. João capítulo 1, versículo 1, vai além de Gênesis 1. João capítulo 1, versículo 1, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Que princípio é este, ou era este? Este princípio era muito além de céu e terra. Isto já é uma referência a Cristo, antes de tudo ser criado. Tanto é que Paulo escreve em uma de suas cartas e diz: tudo foi feito por meio dele e para ele. João também reforça e diz: nada do que foi feito senão por meio dele. Ele traça um plano na eternidade de nos salvar, nos redimir. Ele sabia o que aconteceria com ele, sofreria, padeceria. Eu acho lindo quando a Bíblia chega no Evangelho de João, no capítulo de número 17, verso 20 e 21. Jesus está orando pelos discípulos. Aí ele interrompe a oração, abre aspas, e agora ele diz assim: Pai, eu não oro apenas por estes que estão aqui, os discípulos, mas eu oro por aqueles que um dia hão de crer na minha palavra. Deixa eu ver se você entendeu. Jesus está orando pelos discípulos. Ele interrompe a oração, em outras palavras dizendo, ele faz uma pausa. Ele diz: Pai, eu não oro apenas por estes, os discípulos que estão aqui. Eu oro por aqueles que um dia hão de crer na minha palavra. Ele orou por mim e por você. Antes de você nascer, Jesus orou por você. Olha a profundidade deste texto. É traçado o plano da salvação. Deus Pai traça o plano da salvação. Deus Filho foi obediente. Paulo diz, Filipenses capítulo 2, verso de número 5 em diante: que haja em vós o mesmo sentimento ou as mesmas características que houve também em Cristo Jesus, que mesmo sendo achado na forma de homem, não usou por usurpação ser igual a Deus, antes humilhou-se até a morte, foi obediente até a morte e morte de cruz. Deus Pai traça o plano da redenção, Deus Filho executa, e agora Deus Espírito nos ajuda a proclamar, a propagar o plano da salvação. É por isso que estamos aqui, anunciando a Cristo, anunciando o Evangelho do Reino, o Evangelho genuíno. É por isso que Paulo, quando escreve à igreja de Corinto, no capítulo de número 1, verso 18, Paulo diz: a palavra da cruz, ou a mensagem da cruz, é loucura para aqueles que perecem, mas para nós que somos salvos, a mensagem da cruz é poder de Deus. A mensagem da cruz é poder, é poder, é poder, é poder. Cabaragabaragaxandaraia, Urabaravarachandarácia. A mensagem da cruz para nós é poder. É evangelho genuíno, pregado, anunciado, sem amassagear o ego. É o evangelho que primeiro trata do ser, e se Deus permitir, pode até chegar no ter, mas primeiro é ser. A mensagem do evangelho sempre foi ser. Note que Jesus está dando o sermão da montanha, Mateus capítulo 5. Ele diz: vós sois. Ele não disse vós tendes o sal da terra. Ele disse vós sois. Por quê? Porque a mensagem do evangelho genuíno e verdadeiro sempre é: primeiro você tem que ser.
Se Deus permitir, você pode chegar a ter, mas tendo ou não, o que importa para nós é ser. E nós somos o que em primeiro lugar? Somos filhos. Nós somos filhos de Deus. Lembra do que João escreveu no capítulo de número 1, verso de número 11 e 12? João diz: Jesus, ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Aí entra eu e você. A Bíblia diz: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Quem crê no nome dele? Quem crê no nome dele? Quem crê no nome dele, de fato se torna filho dele, porque além de crer, nós o recebemos como nosso Senhor, como nosso Pai. Nós o recebemos como Pai. Pai das luzes, Pai de amor, Pai de bondade. É por isso que o nosso espírito clama e diz: Abba, Pai, Paizinho. É por isso que diante das adversidades e dificuldades, como uma criança, que nós devemos se comportar como a Bíblia diz: aquele que se não fizer como uma criança não pode herdar o reino. É por isso que muitas vezes, como uma criança, diante de algumas situações e adversidades e dificuldades, a gente dobra o nosso joelho, e do seu jeitinho, do meu jeitinho, do nosso jeitinho, a gente diz: Paizinho. A gente diz: meu Jesus. A gente diz: meu Senhor. A gente diz: meu Salvador. Tem gente que diz Jesus dos crentes, tem gente que diz Jesus de Nazaré, alguém diz Jesus da Galileia, enfim, do seu jeito, do seu jeitinho. Você brada e diz: Paizinho, Pai amado, me socorre, me atende. O Senhor morreu naquela cruz para me salvar, para me resgatar. Eu sou o teu filho. Aí a gente reconhece a autoridade de filho. A luta está doendo, está apertada, mas nessa hora você começa a orar, você começa a clamar. Você começa a orar fraquinho, cansado, abatido, desanimado, preocupado, pensativo. Mas aí você começa a se lembrar: peraí, o meu Senhor, o meu Salvador, Ele morreu como cordeiro. Ele morreu como cordeiro, mas Ele ressuscitou como leão. Ele levantou como leão. Ele está vivo como leão. João viu Ele poderoso, glorioso, ressurreto, glorificado. A Bíblia diz em Apocalipse que João, o mesmo João, João 19, verso 35, diz que o mesmo João que viu Jesus morrer, ele estava lá, ele viu. O verso 35 do capítulo 19 diz: e aquele que o viu testificou. Eu gosto da expressão da Nova Versão Transformadora, diz: e aquele que viu com os próprios olhos. Salvo engano, a King James diz: e aquele que presenciou. João presenciou um Cristo sofredor, como narra Isaías, capítulo 53. Quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante Ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura. E olhando nós para Ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores e experimentado nos trabalhos. E como um de quem os homens escondiam o rosto, nós o desprezamos e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente, Ele tomou sobre si as nossas dores, e as nossas enfermidades levou sobre si. E nós o reputamos por ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras
nós fomos sarados. João, junto a Maria, sua mãe, junto a Maria, sua cunhada, diz o texto, a irmã de Maria, verso 25, e junto à cruz de Jesus estava sua mãe e a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. João estava lá também. Ele está vendo um Cristo sofredor, como narra Isaías, coroa de espinho na cabeça, ferido, ultrajado, machucado. Eu imagino Jesus, Deus na sua onisciência, sabendo de todas as coisas, colocando uma marca em João, pastor Anderson. Eu imagino João quando fechava os olhos, ele olhava e via aquela cena, o seu mestre, o seu Senhor, o seu rei, pendurado na cruz. Eu imagino João toda noite deitando para dormir, chorando, e dizendo, eu não merecia, era para eu estar no lugar dele. Quem sabe eu não poderia ter trocado com ele, talvez eu fui covarde, eu deveria oferecer o meu lugar. Eu imagino João, anos, pensando sobre aquela imagem, que marcou João, que marcou a história de João. Mas a Bíblia diz que o mesmo Deus que faz a ferida, é o Deus que faz a liga. O mesmo João, só estava João dos discípulos, só João estava lá, só João viu quando ele reclinou a cabeça e entregou o Espírito. Só João viu os seus olhos, o seu rosto, naquele momento. Não havia outro discípulo ali. Eu imagino João marcado por anos. Aí a Bíblia diz que o mesmo Deus que faz a ferida, faz a liga. Anos se passaram, vem a perseguição contra a igreja. A Bíblia diz agora que João, Apocalipse capítulo 1 em diante, João está exilado na ilha de Pátimos. Eu imagino Deus na sua onisciência, sabendo de todas as coisas, lá atrás olhando para João, dizendo, João, você vai ver. Deus dizendo, João, estou conjecturando para você entender, você vai ver o cordeiro morto, o sofredor, mas você vai ver algo também glorioso, que ninguém vai ver, João. Anos se passam, João está na ilha de Pátimos, exilado, e a Bíblia diz que de repente João, eu vou ler para você, o mesmo João que viu Cristo, o servo sofredor, lá na cruz do Calvário, morrendo, sofredor. A Bíblia diz que João, no capítulo 1, verso 10 diz, eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor. Aí a Bíblia diz, e eu ouvi detrás de mim. Eu ouvi detrás de mim uma grande voz, como de trombeta, que dizia, o que vês, escreve num livro e envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardes, a Filadélfia e a Laodiceia. Aí a Bíblia diz, verso de número 12, após ouvir a voz como som de trombeta, João agora se vira, e a Bíblia diz, verso 12, e virei-me para ver quem é que falava comigo, que voz é essa poderosa, gloriosa, mais poderosa que a voz do irmão Oleani, que louvou aqui, que voz poderosa, gloriosa, grandiosa é essa? E a Bíblia diz, verso 12 ainda, e virando-me, vi 7 castiçais de ouro. E João diz, e eu vi no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até aos pés, de uma veste comprida. Era Deus dizendo, João,
Você viu o Cordeiro sofrer, morrer, padecer. Você viu o servo sofredor. Você viu o Messias, João, aparentemente ser derrotado. Aparentemente. Mas eu vou te mostrar, João, quem é o teu mestre. Eu vou te mostrar, João, quem é Cristo. Eu vou te mostrar, João, quem é o Messias de verdade. Aí a Bíblia diz que João está olhando, virando-se, e a Bíblia diz que João diz, e no meio dos 7 castiçais, eu vi um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés, de uma veste comprida, e cingido pelo peito, com um cinto de ouro, e a sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã branca, como a neve, e os olhos como chama de fogo, os seus pés semelhante a latão reluzente, como se tivesse sido refinado numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. E ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saiu uma espada aguda, espada de 2 fios, e o seu rosto era como o sol quando na sua força resplandece. A Bíblia diz: eu quando o vi, caí. Esse é o seu Cristo. Esse é o seu Cristo. O seu Cristo não está pendurado numa cruz. O seu Cristo não está todo derrotado, machucado, ultrajado. Ele vive. O seu rosto é como o sol que brilha ao meio-dia. Da sua boca sai uma espada aguda. Os seus olhos são como chama de fogo. Os seus pés como latão reluzente. O seu peito é cingido. Esse é o teu Cristo. Era Deus dizendo: João, você viu o Cordeiro machucado, ferido, mas eu vou te mostrar, João, agora o leão ressuscitado. Eu vou te mostrar, João, quem é o teu Cristo de verdade. A Bíblia diz, verso 17 do capítulo 1 de Apocalipse: e eu quando o vi, caí a seus pés como morto, e ele pôs sobre mim a sua destra. Ele pega João, ele pega a sua destra, a sua mão direita, como ele está fazendo com alguém aqui nessa noite. O mesmo Cristo que tocou na mulher o mesmo Cristo que tocou em muitos, está tocando em muitos aqui nessa noite. Muitos tocaram em Jesus, mas nem todos foram tocados por Jesus. A mulher do fluxo de sangue tocou, mas algumas pessoas foi Jesus quem tocou. João está vendo Cristo glorificado, ressurreto, e a Bíblia diz que ele cai, porque a glória agora deste leão ressuscitado é poderosa, é gloriosa. Ele cai, porém a Bíblia diz que Jesus agora vai pegar a sua mão direita e vai tocá-lo, e vai pôr sobre ele. Me faz lembrar e recordar aquele hino: quando Jesus estendeu a sua mão, ele estendeu a sua mão para mim. Eu era pobre, perdido, sem Deus, mas ele foi bondoso. Ele olhou para nós com olhar de misericórdia. A graça dele nos alcançou.
Quando ninguém dava nada por nós, a graça dele nos alcançou. Quando ninguém dava nada por você, a graça dele te alcançou. Ele fez o que ninguém poderia fazer por nós. Ele fez o que ninguém seria capaz de fazer, nos amando, sendo nós ainda pecadores. Paulo diz em Romanos capítulo 5, verso 9, verso 8 e 9: mas Deus prova o seu amor para conosco, sendo nós ainda pecadores. Ele nos amou quando ninguém amou. É por isso que a Bíblia diz: Ele nos amou primeiro. A Bíblia diz que João está vendo o leão. Agora não é cordeiro, agora é leão. Ressurgiu com glória, com poder, com autoridade. A glória é tanta que João cai. Porém, Cristo pega a destra e coloca sobre ele. Eu não sei como você entrou aqui nessa noite, mas eu acredito que o mesmo Cristo que impôs as mãos sobre João, Ele está impondo as mãos sobre você. Só que além de impor as mãos sobre você, Ele tem uma palavra para o teu coração, e a palavra é: e eu, quando o vi, caí a seus pés como morto, e Ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: não temas. Eu sou o primeiro. Eu sou o cordeiro. Eu sou o filho do homem. Ele é o primeiro. Ele é o prometido, de Isaías 7,14: eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Ele é o primeiro, ele é a promessa também, de Isaías 9,6: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre seus ombros, e ele será chamado pelo nome de Maravilhoso, Deus Forte, Conselheiro, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Ele é o primeiro. Ele é o primeiro. Ele é o primeiro. Ele é aquele que estava com os profetas. Ele é aquele que se manifestou a tantos homens e mulheres de Deus. Mas ele também é o último. Ele diz: João, não temas, eu sou o primeiro e o último. E ele diz mais, verso 18: além de ser o primeiro e o último, João, eu sou aquele que vive. Fui morto, João. Em outras palavras, ele estava trazendo a lembrança de João. João, ninguém estava lá. Pedro não estava, Mateus não estava, Tiago não estava, mas você estava, João. Você estava, lembra? Quando eu bradei antes de reclinar a cabeça e dizer: entrego o meu espírito. Lembra do que eu disse, João? Eu imagino João, estou aqui ilustrando para você entender, tá? Eu imagino João dizendo e pensando. Ele bradou e disse: está consumado. Eu imagino a conversa, porque João está arrebatado em espírito, tendo visões, revelações de Deus, coisas que 100% não estão relatadas, porque visões a qual o homem não é permitido conhecer e saber. Ele diz: João, eu sou o primeiro e o último, eu sou o que vive. Fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo sempre. Amém. Esse é o teu Cristo que bradou na cruz e disse: está consumado. Em outras palavras, já estou concluindo. Em outras palavras, ele estava dizendo:
está consumado, concluir a missão, concluir a tarefa, mas está consumado também implica em dizer, também conota e denota dizer pela língua portuguesa: chega, basta, acabou. Deixa eu ver se você está entendendo. É Deus dizendo para você hoje, através da pessoa bendita de Jesus: esse problema basta, chega, acabou. Essa depressão basta, chega, acabou. Essa aflição que está tirando o teu sono, está tirando a tua paz, Ele manda eu te dizer: está consumado, basta, chega, acabou, terminou. Essa situação que está deixando você desanimado, pensativo, Ele está dizendo assim, ó: basta, acabou, terminou, termina hoje, acaba hoje. Ele está dando um basta hoje. Ele está encerrando hoje. Está consumado, concluí, está pronto, terminei, basta, acabou, finalizei. Tem gente precisando de uma finalização hoje, acerca de algumas situações e circunstâncias, mas o mesmo Cristo que João viu morrer como um cordeiro, Ele também viu ressuscitar como leão, e Ele está presente aqui nessa noite, e manda te dizer: grandes coisas Ele está fazendo na tua vida. Eu convido você a fechar os seus olhos e adorar por alguns segundos. O teu Cristo é advogado fiel, Ele não perde batalha. O teu Cristo é a brilhante estrela da manhã. O teu Cristo é o Rei dos reis e Senhor dos senhores. O teu Cristo não tem causa perdida para Ele. Ele é o Deus do impossível. Ele faz milagres, Ele pode fazer. Porque o mais difícil Ele fez, que era morrer por nós, para nos dar direito à vida eterna. Somos salvos pela graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Romanos 6:23 diz: o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por meio de Cristo Jesus. O teu Cristo vive. O teu Cristo está vivo. Ele é o mesmo Deus que curou a nossa irmã, esposa do irmão presbítero Leanir, de câncer. É o mesmo Deus que nos salvou. Ele está presente aqui nessa noite. Ele vive, Ele reina. Ele é Senhor, Ele é soberano, Ele é poderoso. Parece que eu ouço a frase que saiu da boca do mestre ressoar até os dias de hoje: homens de pequena fé, por que estáis abalados? Por que estáis preocupados? Com os olhos fechados, adorando a Deus ainda. O que te aflige? O que te preocupa? É maior que o teu Cristo? Está acima do teu Cristo? É mais poderoso do que o teu Cristo? O teu Cristo é poderoso. O teu Cristo é todo poderoso. Morreu como um cordeiro, mas ressuscitou como leão. Ele bradou: está consumado. Mas Ele também bradou: João, escreve: eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Fui morto, mas estou vivo para todo sempre. Amém. Querebaracandaraga varasúria, querebaravarachandaraia, querebaravarachandaramarrácia,
Receba força pelo sangue do Cristo derramado na cruz. Receba força, receba ânimo, receba vigor. Pelo sangue vertido na cruz, pelo sangue derramado na cruz. Esse sangue te dá vida, esse sangue te purifica, esse sangue te limpa, esse sangue te justifica, esse sangue te anima, esse sangue te fortalece, esse sangue te revigora, esse sangue te põe de pé, esse sangue tira acusação, esse sangue traz cura, esse sangue traz libertação, esse sangue traz mudança, esse sangue traz transformação. Poderoso é o sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário. Poderoso é o sangue, poderoso é o sangue, poderoso é o sangue. Receba o poder e eficácia desse sangue que dá vida. Um corpo sem sangue não sobrevive. E é o sangue de Cristo que nos dá vida, que nos dá pureza, santidade, santificação. Sangue esse derramado quando ele bradou e disse: está consumado. Glória a Deus, aleluia. Oh, aleluia, aleluia, Jesus. Haja o que houver, venha o que vier. Quando ele falhou, irmão, tem algo que mexe comigo no culto. O que que mexe contigo? Oh, glória a Deus, aleluia. Quantos anos, irmão? Quantos anos o senhor tem? Glória. 85 anos. Frio, domingo, 8h36 da noite. Está aqui, 85 anos. Aí eu olho, a irmã está ali, ó. Quantos anos, irmã? Quantos anos? A senhora mesmo? É. 85 também? 81. Eu preciso falar alguma coisa, irmão? 81 anos. Domingo, 8h36 da noite. Terceiro dia de festa. A irmã está ali, 81 anos, chorando. Te passa alguma mensagem? Te passa alguma mensagem? Te passa? Te passa alguma reflexão? Será que passa? Eu com 40, eu tenho que voar aqui, irmão. Eu tenho que pular, eu tenho que... Se a irmã com 81 ainda chora diante de uma mensagem com 81, eu com 40, irmão, eu com 40, eu tenho que pular, irmão, eu tenho que pular. É o poder do sangue, é a eficácia do sangue, é a autoridade. Eu sinto a presença dele aqui, irmão. Eu sinto a presença do eterno Deus aqui. Deus pode batizar com o Espírito Santo essa noite. Deus pode dar dons. Deus pode renovar. Deus pode renovar. Deus pode renovar. Aproveite, aproveite. Esse pode ser o último culto. Esse pode ser o último culto. Pode ser que não dê tempo de dar a bênção apostólica e a trombeta final seja tocada e a igreja seja, ainda antes da bênção apostólica, arrebatada.
Eu sinto a presença e a graça dele aqui. Abaragashandaragasúria. Arabaravaraxandaraia. Erekanda sumanagabadawaseia. Uriemaragachandorobaraia. A Bíblia diz que a profecia é um sinal não para os infiéis. Línguas estranhas são sinais para os infiéis. Paulo diz que profecia é sinal para os fiéis. A presença do Eterno está aqui. Se eu fosse você, eu aproveitava. Coloque-se de pé. Já vou passar o microfone a quem era direito, ao pastor da igreja. Coloque-se de pé. Se eu fosse você, eu aproveitava para receber de Deus renovo. Renovo, poder, graça, autoridade. Deus está renovando uma irmã ali, ó. Deus está renovando uma irmã ali. Tecamandaga. Urabadaraga xandaraia. Urepada que mandorabacaçu. Puriemarabara xandaraia. Erecamandaravasuriemarai. Uiecamando candequemahai. Arabaravara xandaraia. Eu convido você a adorar. Eu convido você a adorar. Eu convido você a adorar. Alabachuriandelabaxéia. Graças a Deus, Jesus. Alabachuriandelabax. Arabachuriandelabaxéia. Arabachuriandelabax. Aleluia. Aleluia. Alabachuriandelabax. Aleluia. Aleluia! Aleluia! Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Graças a Deus, Jesus.